Salmo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Regozijai-vos o Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com um saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas no mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Versículo 12 diz: bem-aventurada, feliz é a nação. E quem não quer ser feliz, né? Todas as pessoas querem ser felizes. E, no entanto, poucos de fato o são. A maioria das pessoas pensa ser feliz, mas de fato, felizes eles não são. Eles estão enganados. Eles não poderiam estar mais longe da verdade quando pensam ser felizes. Por quê? O que é a verdadeira felicidade? O que é de fato ser feliz? De acordo com a pregação que nós fizemos na semana passada, no Salmo 32, a verdadeira felicidade é ter os pecados perdoados. É ser declarado justo por Deus, né? O Salmo 32, versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem o Senhor não impõe maldade, em cujo espírito não há engano. Essa é a verdadeira felicidade. É ter os seus pecados perdoados por Deus. É ser declarado justo por Deus. A verdadeira felicidade, ainda de acordo com o versículo, com o Salmo 32, como nós vimos na semana passada, é aprender com Deus e obedecê-lo, conforme está no versículo 8 e 9 do Salmo 32. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti, ou para que te obedeçam. Essa é a verdadeira felicidade. É ter sido perdoado por Deus, é aprender com Deus e é obedecer a Deus. É por isso que a maioria das pessoas pensa ser feliz, mas de fato não é. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você não concorde com essa definição de felicidade que nós acabamos de dar. Talvez você pense que felicidade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o perdão dos pecados, com ser declarado justo, com aprender com Deus e obedecer a Deus. Talvez você pense que a felicidade não tem nada a ver com isso. Talvez você pense que a verdadeira felicidade é o exato oposto disso. É estar livre para fazer aquilo que você quer fazer. Ainda que aquilo que você quer fazer seja pecado. Se esta é a tua definição de felicidade, você está completamente errado. Você está completamente errado. Porque quem é a única pessoa que pode definir felicidade? É Deus, porque foi Deus que criou o conceito de felicidade. É Deus que criou o conceito de felicidade e é Deus que cria a realidade da felicidade. Então é só a definição dele que vale.
E a realidade é que são felizes apenas aqueles a quem Deus perdoou e justificou. São felizes apenas aqueles que aprendem com Deus e o obedecem. Deus oferece a felicidade a todas as pessoas, por meio do Evangelho, convocando-os ao arrependimento dos pecados, que se mostra pela fé em Cristo, essa fé que se dispõe a aprender com Ele e a obedecê-lo. E, no entanto, Deus não está interessado apenas na felicidade dos indivíduos. Deus não quer apenas que as pessoas sejam felizes. Mais do que a felicidade de indivíduos, Deus está extremamente interessado na felicidade de nações e povos inteiros. É o que afirma o verso 12, né? Bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus não quer apenas que indivíduos sejam felizes pelo perdão dos seus pecados e por aprender com Ele e obedecê-lo. Deus quer que nações inteiras, povos inteiros, sejam felizes. É isso que afirma o verso mais famoso do Salmo 33. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, ou ainda, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Este verso, ou melhor dizendo, esse meio verso, né? Porque nós citamos aqui apenas a metade do versículo 12, tem a segunda metade. Este meio verso, ele frequentemente é relido e reinterpretado para justificar práticas que não encontram apoio na Escritura. Por exemplo, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, esse versículo aqui, ou essa metade de versículo, era usado para justificar profecias geradas não pelo Espírito Santo. Ele era usado para justificar atos proféticos jamais ordenados por Deus, cuja intenção dessas profecias não geradas pelo Espírito Santo, desses atos proféticos não ordenados por Deus, qual era a intenção? Era a salvação da nação. Né? Então, esse versículo era usado como, ele era relido e reinterpretado para justificar essas coisas. Mais recentemente, esse verso aqui ele tem sido reinterpretado como se ele dissesse o seguinte: bem-aventurada é a nação cujo presidente é o fulano de tal. Não é assim que esse versículo é citado, mas é assim que ele é aplicado. A nação só pode ser feliz se nós tivermos o presidente fulano de tal. Se for o outro, vai ser o inferno na terra. Eu coloquei fulano de tal aqui para não citar o Bolsonaro. Né? Mas, na prática, é isso, né? Porque não tem nenhum crente dizendo feliz é a nação cujo presidente é o Lula. Né? Não tem nenhum crente profetizando, não, o Lula é o cara que foi escolhido por Deus para levar o Brasil lá para cima. Não é isso que se diz. Né? Então é por isso que eu me obrigo a falar do Bolsonaro, porque ninguém está profetizando a favor do Lula. Né? Ninguém está profetizando falsamente a favor do Lula. É impressionante, falando de profecia, né? É impressionante a quantidade de profecias falsas que mesmo agora são produzidas semanalmente, prometendo o final abrupto do governo Lula e a volta do governo Bolsonaro. Semanalmente há profecias assim, pululando no YouTube. E por que eu tenho a segurança de dizer que essas profecias são falsas? Porque esses mesmos caras profetizaram que o Bolsonaro iria vencer as eleições. E Bolsonaro não venceu, né? Então, o que Deus ordenou através de Moisés que nós devemos fazer com aquele que se diz profeta, se atreve a falar no nome de Deus e a sua profecia não acontece? O que Deus ordena que nós façamos com essas pessoas?
Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? O povo de Israel, lá no deserto. Moisés está falando que vai vir um grande, Deus vai trazer um grande profeta. E eles deveriam ouvir esse profeta. Aquele que não ouvir esse profeta morreria, seria extirpado do meio do seu povo. Esse grande profeta, obviamente, é Jesus. Né? Então Moisés está falando, vai vir um grande profeta, em algum momento da história de Israel, vai vir um grande profeta e vocês têm que ouvir esse profeta. Aí o povo de Israel perguntou para Moisés, tá bom, mas como a gente vai reconhecer ele? Como a gente vai reconhecer o profeta que fala a palavra de Deus do profeta que não fala a palavra de Deus? E daí Deus responde. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Quando Deus diz que nós não devemos ter temor do profeta que profetizou algo que não aconteceu, Deus está dizendo que a gente não deve dar mais atenção àquele profeta. Porque ele não fala aquilo que Deus manda. É por isso que eu me sinto seguro, para afirmar que todas essas profecias são falsas. Eles são os mesmos caras que profetizaram e não aconteceu. Não, mas as profecias não aconteceram com relação à eleição do Bolsonaro no ano passado. Elas não foram cumpridas porque houve manipulação de votos nas urnas e no momento da apuração. Tá bom, vamos assumir por um momento que de fato houve a manipulação dos votos. Por acaso Deus não sabia disso? Quando ele falou por esses profetas? Por acaso Deus não sabia que estava sendo planejado a manipulação de votos? Por acaso não é o Deus a quem nós servimos, não é aquele que sonda mente e corações e percebe todos os planejamentos malignos dos corações das pessoas? Por acaso Deus não sabia disso? Será que o nosso Deus é um Deus tão fraco assim, que o Alexandre de Moraes consegue derrotar? Que o Xandão consegue derrotar Deus? É isso que esses profetas estão falando, né? Quando eles dão essa desculpa. Não, a minha profecia era verdadeira, ela só não se cumpriu porque o Xandão roubou a eleição. Tá bom, mas Deus sabia que o Xandão estava roubando a eleição. Não sabia? Então o Xandão, o Alexandre de Moraes é mais forte, mais poderoso do que o teu Deus. Então tu tem que rejeitar esse teu Deus que é mais fraco do que o Alexandre de Moraes, né? Tu tem que passar a adorar o Alexandre de Moraes, porque afinal de contas ele é mais forte do que Deus. Se o nosso Deus é tão fraco assim, então é mentira aquilo que o Salmo 33 afirma dele, né? Olha só, versículo 10. O Senhor desfaz o conselho dos gentios. Deus quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor é que permanece para sempre. São os intentos do seu coração que se cumprem de geração em geração. É mentira, então, esses dois versículos. Se fosse a intenção de Deus que Bolsonaro fosse eleito mais uma vez o presidente do Brasil, ele teria sido eleito mais uma vez o presidente do Brasil, com roubo nas eleições e tudo mais. Ele teria sido eleito. Porque é o conselho dele que permanece, ele quebranta os conselhos dos povos. Quando os povos querem fazer algo que ele não quer que seja feito, ele vai lá e ele quebranta o conselho dos povos. Para que só o seu conselho se cumpra. Quando esses profetas dão como desculpa para as suas profecias furadas a manipulação de votos, eles, na verdade, o que eles estão afirmando é o seguinte: não foi o Bolsonaro que perdeu, foi Deus que perdeu as eleições. É isso que eles estão dizendo. Foi Deus que perdeu as eleições. A questão é que Deus não perde eleição nenhuma, né? Deus não perde
as eleições. Porque desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus entrou no negócio. O negócio de Deus, sabe qual é? É remover reis e estabelecer reis sobre as nações. Esse é o negócio de Deus. Desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, esse é um negócio de Deus, um dos negócios de Deus. Remover reis e estabelecer reis. Então, não foi Deus que perdeu as eleições. O único perdedor no ano passado foi o Bolsonaro. E daí me espanta o fato de que tantos crentes ficaram desesperados com o resultado. Como se Deus tivesse perdido. Não. Quem perdeu foi só um homem. Um homem que não pode fazer nada pela nação. Porque não é feliz a nação que tem como presidente ele. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. São duas coisas completamente diferentes. Não foi Deus que perdeu as eleições, o único perdedor foi o Bolsonaro, e o Bolsonaro perdeu pela vontade de Deus. Foi Deus que quis que ele perdesse. Por que foi Deus que quis que ele perdesse? Para que a igreja percebesse a sua própria idolatria ao atribuir ao homem aquilo que só Deus e só Jesus podem fazer pelo Brasil. A igreja passou 4, 5, 6 anos atribuindo a um homem aquilo que só Deus pode fazer. Então Deus deu o Bolsonaro como presidente em 2018 e o tirou em 2022, como uma lição para a igreja, para que a igreja percebesse o erro que ela cometeu ao atribuir a Deus algo, ao atribuir a um homem aquilo que só Deus pode fazer. É apenas Deus e Jesus que podem fazer do Brasil uma nação verdadeiramente bem-aventurada. Uma nação verdadeiramente feliz. E não o político A ou o político B. Não o governo A ou o governo B. Não um governo de direita ou um governo de esquerda. Não. A solução não está nem à direita e nem à esquerda. Citando direita e esquerda, um dia eu estava lendo Mateus 25, quando Jesus separou, no julgamento das ações, Jesus separa os bodes das ovelhas, se não me engano, acho que é essa a linguagem que é usada. Ele coloca as suas ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então, as ovelhas, ele diz, bem-aventurados, benditos meu Pai, entrai para o reino, e diz à esquerda, Jesus condena ao inferno. E eu estava lendo, e eu pensei, quer ver, vai chegar um dia em que o pastor vai chegar nesse texto aqui e vai fazer uma aplicação política, Ele vai, só quem é salvo são aqueles que são da direita política, os da esquerda política estão condenados ao inferno. E não é que eu estava certo, há um tempo atrás eu vi um pastor exatamente fazendo isso. A solução não é ser de direita, a solução não é ser de esquerda. A solução está no centro. E quando eu falo centro, eu não falo do centro político, não falo do centrão. Não, a solução é Jesus. Essa é a solução. A igreja foi chamada para ser adoradora deste Deus poderoso, deste Deus que remove e estabelece reis, deste Deus que desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos, desse Deus cujo conselho permanece para sempre e cujos intentos são cumpridos de geração em geração. A igreja foi chamada para ser adoradora desse Deus, mas em vez disso a igreja tornou-se uma líder de torcida de políticos. Em vez de adorar a Deus, a igreja tornou-se uma líder de torcida de políticos. E isso nada mais é do que idolatria no seu mais alto grau. A igreja evangélica
que fica condenando a Igreja Católica, corretamente, né? Fica condenando a Igreja Católica pelas suas idolatrias, a Igreja Evangélica tornou-se tão ou mais idólatra do que a Igreja Católica. A única diferença é que os evangélicos não ficam rezando a uma estátua que é para representar Jesus, ou para representar Maria, ou os santos. Não, mas a igreja fica atribuindo a um homem aquilo que só Deus e Jesus podem fazer. Isso é idolatria. Deus quer a felicidade do Brasil, e Deus está trabalhando pela felicidade do Brasil, e Deus quer que você também queira e trabalhe pela felicidade do Brasil. E é exatamente esse é o tema dessa pregação. A missão que Deus tem para ti é que você trabalhe pela felicidade do Brasil. Como é que você vai trabalhar pela felicidade do Brasil? Bom, obedecendo ao Salmo 33, em todas as suas implicações e aplicações. E a aplicação mais direta do Salmo 33 para o contexto brasileiro é a seguinte: deixe de ser uma líder de torcida de políticos. Enquanto a igreja continuar sendo líder de torcida de políticos, o Brasil continuará caminhando em direção ao precipício. Você quer tirar o Brasil do precipício para que a nação experimente a felicidade da qual este salmo fala? Então, abandone a idolatria política e seja um adorador de Deus, e não uma líder de torcida de políticos. Essa é a missão que Deus tem para ti. Que você trabalhe pela felicidade do Brasil. Então, se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Seja um adorador de Deus e não uma líder de torcida de políticos. Tudo isso foi a introdução. O primeiro verso do Salmo 33, de certa forma, ele retoma o último verso do Salmo 32. Olha o que diz o último verso do Salmo 32. 32:11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Agora o versículo 33:1. Regozijai-vos no Senhor os justos, pois aos retos convém o louvor. Nós temos aqui os mesmos personagens nesses dois versículos, os justos e os retos. E do mesmo modo, nesses dois versos, os justos e os retos, eles são convocados para alegrarem-se no Senhor, para exultarem no Senhor em louvor e adoração a Ele. E é por isso que na semana passada, em vez de nós entrarmos direto no Salmo 33, eu repeti a pregação que eu fiz há quase um ano atrás no Salmo 32. Exatamente porque eu percebi esses temas comuns entre os dois salmos. Tá? De acordo com a pregação que nós fizemos no Salmo 32, quem são os justos? Quem são os retos? Eles são aqueles que, pela sua fé em Jesus, tiveram seus pecados perdoados por Deus, foram declarados por Deus justos, foram justificados por Deus. Os justos e os retos de coração são aqueles, conforme nós vimos na semana passada, que não escondem os seus pecados de Deus. Davi disse que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos ficaram doentes, né? Os justos, os retos de coração, são aqueles que não escondem os seus pecados de Deus. Eles confessam os seus pecados a Deus com arrependimento. Os justos e os retos também são aqueles que no momento da angústia, em vez de fugirem de Deus para buscar refúgio no pecado ou em qualquer outro, na verdade eles se escondem em Deus. Então na semana passada eu fiz um trocadilho. O justo, o reto, é aquele que não esconde os seus pecados de Deus e, ao mesmo tempo, esconde-se em Deus no momento da angústia. Os justos e os retos são aqueles que aprendem com Deus e, então, obedecem a Deus em todas as coisas. Os justos e os retos são aqueles que não desprezam o culto a Deus e o seu louvor.
Conforme diz o último versículo, alegrai-vos o Senhor, regozijai-vos vós, os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. São esses mesmos que agora, no Salmo 33, mais uma vez, eles são convocados a regozijarem-se no Senhor e a louvarem ao Senhor. No original hebraico, do versículo 1, do Salmo 33, regozijai-vos no Senhor traduz a oração cantem de alegria ao Senhor, ou ainda cantem com alegria ao Senhor. Quem são aqueles que são convocados a cantar de alegria ou a cantar com alegria ao Senhor? Os justos e os retos, que obviamente são as mesmas pessoas, né? São dois sinônimos que se referem ao mesmo grupo de pessoa. Os justos são aqueles que são retos e os retos são aqueles que são justos. A poesia hebraica, ela trabalha muito em termos de paralelismo, né? Ela sempre vai usar duas expressões sinônimas para se referir às mesmas coisas. De uma forma geral, é assim que funciona a poesia hebraica, tá? E o verso continua afirmando que este cantar de alegria, ou ainda este cantar com alegria, ou seja, o ato de louvar a Deus é algo que convém a eles. É algo que convém aos retos, que convém aos justos. Ou seja, é apropriado que os justos e os retos cantem com alegria os louvores de Deus. É apropriado isso aos justos e aos retos. Diante da grandeza de Deus e da graça de Deus para com seu povo, de acordo com o Salmo 33, diante dessa grandeza, é natural, é esperado que o povo de Deus, que aqueles que são justos, que aqueles que são retos, cantem a Ele com alegria os seus louvores. É normal que isso aconteça. O problema é que muitas vezes a ingratidão toma conta dos nossos corações. Muitas vezes a ingratidão toma conta dos nossos corações e isso faz com que Deus conduza os seus servos, os pastores do povo de Deus. Davi foi um dos pastores do povo de Deus, né? Na sua função de rei, era pastorear o povo de Israel. Deus faz com que os seus pastores convoquem o seu povo a louvá-lo. Exatamente porque a ingratidão muitas vezes toma conta do povo de Deus. E não é apenas Deus que é beneficiado com os louvores do seu povo. Não é apenas Deus que é beneficiado aqui. Por que não? Porque é dito que convém aos retos e aos justos, é apropriado aos retos e aos justos, né? O louvar a Deus. Na criação que Deus fez, tudo aquilo que é apropriado a alguém traz benefícios a esse alguém. Tudo aquilo que é apropriado a um homem fazer como homem traz benefícios a ele. Então, por exemplo, é apropriado ao homem que o homem trabalhe para sustentar a sua família. E quando o homem trabalha, ele é beneficiado pelo seu trabalho. Então, sendo apropriado aos justos e aos retos o louvar a Deus, isso quer dizer que o louvor a Deus traz benefício para os próprios justos e para os próprios retos, porque é assim que Deus criou este mundo. Quando nós fazemos aquilo que é apropriado a nós, nós somos abençoados naquilo que nós fazemos. Então, cantar com alegria aos louvores de Deus traz benefícios ao povo de Deus. Mas como é que deve ser este louvor a Deus? Como deve ser esse louvor alegre a Deus? Os versículos 2 e 3 nos respondem. Olha só, o versículo 2 diz o seguinte: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério, um instrumento de 10 cordas.
Versículo 3, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. O versículo 2 cita o que na nossa tradução parecem ser 3, mas na verdade são 2 instrumentos musicais de corda. Tá? Aqui o saltério é o mesmo instrumento de 10 cordas. Tá? Aquele E ali parece que está fazendo uma distinção, mas na verdade são apenas 2. Um instrumento de corda menor e um outro maior. Obviamente que na época em que este salmo aqui foi escrito, não havia algo como a harpa, como nós conhecemos hoje. Ou como outras versões, em vez de saltério, aqui coloca a lira. Naquela época não existiam esses instrumentos. Por que é traduzido aqui como harpa, como saltério, ou então outras traduções colocam como lira? Porque a harpa e a lira são instrumentos que nós conhecemos, que são comuns a nós. É por isso que é feita essa escolha. Na época, por exemplo, em Daniel, algumas versões colocam que o rei Nabucodonosor fez tocar a guitarra. Né? Obviamente que ali guitarra não é a guitarra ou o violão como nós conhecemos. Era algum tipo de instrumento de corda também, que é desconhecido para nós, que não existe mais, e foi traduzido como guitarra exatamente porque é algo que é comum para nós. Um instrumento de corda que é comum a nós, que nós conhecemos. Tá? Mas a questão aqui verdadeiramente importante não é esta. A questão importante é a seguinte: por que Deus quer ser louvado com o auxílio de instrumentos musicais? Por que Ele quer ser louvado com o auxílio de instrumentos musicais? A resposta é a seguinte: Deus manifestou parte, não toda, Deus manifestou parte da sua criatividade artística nas obras da criação. E Deus também requer, então, que nós usemos toda a nossa criatividade, que foi Ele que nos deu. Deus requer que nós usemos toda a nossa criatividade artística para louvá-lo. E a música é talvez a expressão artística mais recorrente entre todas as culturas e povos ao longo de todas as eras. E há uma razão para isso. A criatividade musical, ela é impossível de ser esgotada. Nunca vai chegar um momento em que se esgotou a possibilidade de novas composições musicais. Isso não é tão verdade com relação a outras artes. Por exemplo, a pintura ou a escultura. Existe um número limitado de técnicas que são possíveis usar para se obter um tipo de resultado. Mas com relação à música, sempre é possível recombinar todos os elementos musicais que compõem a música de uma forma inédita, produzindo um resultado que jamais foi ouvido na história humana. Então, a criatividade musical, ela é inesgotável. E é exatamente por isso que Deus escolheu a música como a arte que deve ser usada para louvá-lo. Exatamente por isso. É importante nós considerarmos o seguinte: toda a vida do crente é um ato de louvor e adoração a Deus. Toda a vida do crente é um culto a Deus. Isso é verdade. Mas, por outro lado, é também verdade que Deus ordena que o seu povo se reúna para publicamente cultuá-lo. Porque senão eu posso dizer o seguinte: não, eu não preciso cultuar a Deus publicamente, eu não preciso me reunir com o restante do povo de Deus para cultuar a Deus, porque toda a minha vida é um culto a Deus. Sim, toda a vida do crente é um louvor, é uma adoração, é um culto a Deus. Mas Deus ordena que o seu povo se reúna regularmente para publicamente louvá-lo, para publicamente adorá-lo. E Deus requer que nessa reunião pública seja usada
a arte musical, a criatividade musical como forma de louvor a Ele. Do contrário, os salmos não seriam da forma como eles são. Né? Grande parte dos salmos é igual ao Salmo 33. Convoca o povo de Deus a usar instrumentos no culto a Deus, a usar a música como forma de adoração a Deus. Então, na mesma, ou melhor, por que a música, ou como razão, ou melhor, o fato da música ser inesgotável do ponto de vista das suas possibilidades, é que o versículo 3 é possível. Cantai-lhe um cântico novo. Sempre é possível cantar a Deus um cântico novo, exatamente porque a música, a criatividade musical, ela é inesgotável. Né? Mas, além disso, cantar um cântico novo aqui pode ser entendido, pode ser interpretado não necessariamente como cantar um cântico inédito, mas como cantar um cântico já existente com um novo entendimento acerca da graça de Deus, acerca do poder de Deus. Com uma experiência renovada acerca de Deus. Então, até então a pessoa cantava aquele cântico e ela não percebia certas coisas, mas agora, naquele cântico já antigo, ela percebe, nossa, como esse cântico aqui fala coisas acerca de Deus que eu nunca tinha percebido antes. E o que levou ela a perceber isso, exatamente foi uma nova experiência que ela teve com a graça de Deus, com os atributos de Deus. Quando o povo de Deus louva a Deus com a criatividade artística que só a música pode proporcionar, nós estamos refletindo de volta para Deus a mesma criatividade artística com a qual Ele criou todo o universo. E é por isso que o louvor a Deus deve ser marcado pela arte e pela alegria exultante. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem. Aqui o salmista está instruindo que aqueles que vão tocar os seus instrumentos no louvor a Deus, devem fazer isso com arte. Eles devem se preocupar com a arte com a qual eles estão louvando a Deus. Tocai bem e com júbilo. Com tudo que foi dito até o momento, nós só podemos chegar a uma conclusão. Se você é um justo, se você é um reto de coração, é natural e é esperado que você seja um adorador de Deus. Então, seja um adorador de Deus. Adore a Deus diariamente, mas também adore a Deus publicamente reunido com o seu povo. Até agora, nós demos como razões para o louvor a Deus aquilo que o Salmo 32 nos apresentou na última pregação. Só que para além dessas razões, o Salmo 33 acrescenta outras 3 razões para que você seja um adorador de Deus. Essas 3 razões são as seguintes: apenas a palavra do Senhor é confiável, fiel e poderosa. Isso aparece nos versículos 4 até o 9. Apenas a vontade do Senhor é que prevalece. Isso aparece nos versículos 10 a 12. E apenas o Senhor é que traz a vitória ao seu povo. Dos versículos 13 até o versículo 19. E dos versículos 20 até o 22 nós temos o fechamento do Salmo. Hoje nós veremos apenas as 2 primeiras razões. A terceira razão ficará para a semana que vem. É por isso que nós começamos o Salmo e nós lemos ele até o versículo 12. Então nós vamos começar com a primeira razão para que você seja um adorador de Deus. Apenas a palavra do Senhor é confiável, fiel e poderosa. Nos versículos 4 e 9. O versículo 4 diz o seguinte:
Porque a palavra do Senhor é reta e todas as obras são fiéis. Esse versículo aqui ressalta que a palavra do Senhor é reta, que as obras que Deus faz, ou seja, aquilo que Deus faz como consequência das promessas que Ele fez na sua palavra, essas obras são fiéis. A palavra do Senhor é reta. O que isso significa? Significa que a palavra do Senhor é aquilo que Ele diz. Significa que não há pegadinhas na palavra do Senhor. Significa que não existem dissimulações na palavra do Senhor. Não existem hipocrisias, não existem falsidades. Aquilo que Deus falou é aquilo que Ele quis dizer. E aquilo que Ele queria dizer é aquilo que Ele efetivamente falou. Não existe pegadinha. Não existe, Deus falou isso aqui, daí eu falo para Deus aquilo que Ele falou na palavra dele, e Deus diz, não, mas não foi exatamente isso que eu quis dizer. Não, a palavra do Senhor é reta, ela é confiável, aquilo que Deus diz é aquilo que Ele quis dizer. E com isso eu não estou dizendo, aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Com isso eu não estou dizendo que não existe a necessidade de termos o cuidado e a prudência de interpretarmos corretamente aquilo que Deus falou na sua palavra. Eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que não é necessária a interpretação da palavra de Deus. Nós devemos sim interpretar a palavra de Deus e nós devemos tomar o cuidado ao interpretar a palavra de Deus. Ao interpretar a palavra de Deus, nós devemos tomar o cuidado de que as pressuposições que nós estamos usando para interpretar a palavra de Deus são aquelas pressuposições que a palavra de Deus ordena que nós usemos para interpretá-la. Eu não posso interpretar a palavra de Deus usando as pressuposições do mundo. Eu tenho que chegar diante da palavra de Deus para interpretá-la, usando as pressuposições que a própria palavra de Deus me dá. Existe um livro chamado a Espiral Hermenêutica, ou a Hermenêutica Espiral, alguma coisa assim. Hermenêutica diz respeito às regras que são usadas para interpretar um texto. E normalmente os teólogos, os pastores usam hermenêutica com relação às regras que são usadas para interpretar a própria palavra de Deus. E por que esse autor usou essa figura de uma espiral hermenêutica? Porque é o seguinte, a gente começa, a pessoa se converteu hoje, tá? Então é impossível que ela vá até a palavra de Deus tendo como pressuposição a própria palavra de Deus. É impossível, porque ela nunca leu. Ela se converteu agora. Então ela começa a ler a palavra de Deus aqui. À medida em que ela vai lendo a palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai se substituindo as pressuposições erradas daquela pessoa por pressuposições corretas. De modo que na segunda leitura que a pessoa vai fazer da palavra de Deus, ela está um pouquinho mais próxima da verdade. E na terceira, ela está um pouquinho mais próxima. Por quê? Porque a cada leitura que ela vai fazendo, as pressuposições dela vão mudando. Então, na verdade, é uma espiral. Ela começa aqui fora, vai, até que chega um momento que ela se aproxima bem do centro. Aqui. O ideal para interpretar a palavra de Deus é nós estarmos bem no centro. Ou seja, todas as nossas pressuposições são retiradas da Escritura. Só que, obviamente, isso é possível se eu ler e reler e reler e reler a palavra de Deus inúmeras vezes. Então nós devemos tomar o cuidado de que as pressuposições que estamos usando para interpretar a palavra de Deus são aquelas que a palavra de Deus exige que usemos na sua interpretação. Só que, agora, depois de todo o trabalho hermenêutico feito, depois de todo o trabalho exegético feito, depois de termos interpretado correta
e cuidadosamente a palavra de Deus, nós devemos ter a certeza de que aquilo que Deus falou é aquilo que Ele quis dizer. Aquilo que Ele queria dizer é aquilo que efetivamente Ele falou. Ou seja, a palavra do Senhor é absolutamente reta. Não existe pegadinhas nela. Não existe dissimulações. Não, ela é reta. Ela é confiável. A palavra de Deus é absolutamente confiável a ponto de você ser ordenado a viver e a morrer por tudo aquilo que ela te ordena. E por tudo aquilo que ela te promete. Você deve confiar nos mandamentos e nas promessas que Deus te faz na sua Escritura, porque as obras do Senhor, que Ele fará em cumprimento aquilo que Ele te prometeu, essas obras são fiéis, ou seja, elas são verdadeiras. Deus certamente fará por você aquilo que Ele promete fazer por você, considerando, é claro, que você viva e morra por aquilo que Ele te ordenou e te prometeu na sua palavra. Agora, por que Deus leva tão sério assim a sua palavra e exige que você também tenha a mesma seriedade com a Escritura? Versículo 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Deus leva a sua palavra tão a sério e Deus exige que você tenha a mesma seriedade ao lidar com a palavra dele, porque o Deus que se revelou nessa palavra, o Deus criador de todas as coisas, este Deus ama a justiça. Este Deus ama aquilo que é direito. O versículo 5 diz, ele ama a justiça, ele ama o juízo. Esse juízo aqui, ele pode ser traduzido como direito do ponto de vista jurídico. Aquilo que é direito do ponto de vista jurídico. Aquilo que é direito do ponto de vista das suas próprias leis, das leis de Deus. Deus ama a justiça das suas leis e Deus ama o direito que advém, que procede das suas leis. Porque se existe lei, dessa lei procedem direitos e procedem deveres. Né? Nós, como brasileiros, nós vivemos debaixo da lei brasileira e a lei brasileira impõe sobre nós deveres e nos concede direitos. Da mesma forma, a lei de Deus. A lei de Deus nos impõe deveres e nos concede direitos. Deus ama a justiça da sua lei e Deus ama o direito que procede da sua lei. E é exatamente por amar a justiça e aquilo que é direito do ponto de vista das suas próprias leis que é possível observar em toda a terra a bondade, a fidelidade, a graça, o amor fiel de Deus. Por quê? Porque é a lei de Deus que manifesta essas coisas. A lei de Deus manifesta a bondade de Deus. Por que Deus condena a mentira? Porque não é bom viver num mundo onde a mentira é exaltada. Imagine você viver num mundo onde a mentira é exaltada. Em quem você pode confiar? A mentira é vista como uma virtude. Alguém te conta alguma coisa, você não pode acreditar naquela pessoa, porque a mentira é vista como virtude. Todas as pessoas mentem. É por isso que Deus condena a mentira. Uma das razões pelas quais Deus condena a mentira é muito ruim viver numa sociedade onde a mentira é exaltada. Por que Deus condena as relações sexuais ilícitas, o adultério e outras relações sexuais ilícitas? Porque é muito ruim viver numa sociedade onde não existe respeito às promessas e aos votos que são feitos. Eu prometi que eu vou ser fiel àquela mulher, mas Eu prometi que eu vou ser fiel àquele homem, mas se as pessoas deixam de ser fiéis aos votos que são tidos como aqueles mais importantes,
como aqueles mais sagrados que alguém poderia tomar, as pessoas não serão infiéis em todas as demais coisas. Elas vão te prometer uma coisa, mas elas não vão cumprir aquilo que elas prometeram. Então, uma das razões pelas quais Deus condena o adultério e todo qualquer outro tipo de imoralidade sexual, essa é uma das razões. Então, é exatamente por amar a justiça e aquilo que é direito que é possível observar em toda a terra a bondade de Deus. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Mas além de confiável e fiel, a palavra do Senhor também é poderosa. Ou seja, ela sempre cumpre os propósitos pelos quais Deus a envia. Versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito, pelo sopro da sua boca. Por que Espírito aqui? Porque no hebraico, e no grego também, mas aqui no caso é hebraico, no hebraico a palavra para espírito e para vento, para sopro, para respirar, para expirar, é a mesma palavra, ruach. Então aqui, aqueles que fizeram a nossa tradução, eles traduziram como espírito da sua boca, mas aqui o sentido melhor seria por aquilo que Deus expirou da sua boca ao falar. Quando nós falamos, nós expiramos ar pela nossa boca, né? Aquele ar que movimentou antes as nossas cordas vocais aqui, né? Nós expiramos ar. Então, obviamente, Deus não tem um corpo, mas aqui o salmista ele está atribuindo a Deus esse expirar de ar enquanto Deus falou no momento da criação. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército pelo expirar da sua boca, pelo sopro da sua boca. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor cumpre todos os propósitos pelos quais Ele a envia. E para demonstrar esse poder infalível da palavra de Deus, o salmista ele se volta para o relato da criação. Vocês se recordam como foi que Deus criou todas as coisas, né? Deus criou todas as coisas apenas pela sua palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus falou e aconteceu. Esse é o poder da palavra de Deus. Deus fala e aquilo que Deus fala acontece. É impossível que Deus fale alguma coisa e essa coisa não aconteça. Ele falou e tudo aconteceu conforme as ordens que ele deu. No versículo 6, o autor do Salmo aqui ele dá atenção à criação do universo em si, né? Ele fala dos céus, todo o exército dos céus. O exército dos céus aqui se refere às estrelas, né? Aos astros que nós vemos no céu, especialmente no céu à noite, né? E então no versículo 7, ele dá atenção ao domínio que Deus exerceu sobre as águas. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos. Os abismos aqui são as profundezas do mar, né? As profundezas da água. Ele põe os abismos em depósitos. Por que o salmista dá atenção ao domínio que Deus exerceu sobre as águas? Por que ele faz isso? Ele faz isso exatamente porque na mitologia, na religião dos povos que viviam ao redor de Israel, a água representava o caos primitivo de onde surgiram todas as coisas. Naquelas mitologias, os mares, as águas estavam associadas a divindades más, a divindades malignas, que sempre estavam preparadas para trazer o caos primitivo de volta. Sim, e existe uma razão pela qual Moisés relatou a criação da forma como ele criou, da forma como ele relatou. Naquelas mitologias,
os deuses das nações vizinhas ali de Israel, aqueles deuses, eles conseguiram prevalecer sobre o caos primitivo das águas. E é por isso que pôde haver o desenvolvimento da criação e da vida. Isso eram as mitologias dos povos ao redor de Israel. Então, Moisés, ao escrever o relato da criação, ele está muito ciente disso. Moisés foi treinado em toda a sabedoria e ciência dos egípcios. Moisés está muito ciente das mitologias e das religiões dos povos que iriam habitar ao redor de Israel, tendo uma vez Israel tomado conta da terra prometida. E então é por isso que ele relata que foi Yahvé, que foi o Deus de Israel, aquele que criou as próprias águas e aquele que sobrepujou o caos representado por elas. Essa é a razão pela qual a criação é relatada da forma como ela é relatada. Moisés ali, ele está mostrando, ele está dando uma ferramenta apologética para Israel. Moisés está polemizando com os deuses das nações ao redor de Israel. Moisés está polemizando com as mitologias dos povos ao redor de Israel. Moisés está dizendo, não, as águas, o caos representado pelas águas, foi criado pelo Deus de Israel. E foi o Deus de Israel que, tendo criado o caos representado por essas águas, foi ele que sobrepujou esse caos. Foi ele que tirou a terra seca do meio das águas. Foi ele que fez isso. E é por isso que no primeiro juízo de Deus contra a humanidade, depois que Adão e Eva, porque o primeiro juízo de Deus contra a humanidade foi expulsar Adão e Eva do paraíso. Mas o primeiro juízo de Deus contra a humanidade, depois dessa expulsão, qual foi? Foi o dilúvio. O que é o dilúvio, senão a criação ao contrário? Na criação, Deus tirou a terra do meio das águas. No dilúvio, Deus reverte a criação. No dilúvio, Deus submerge a terra de volta debaixo das águas. De novo, uma nova polêmica contra as mitologias, as religiões dos povos vizinhos de Israel. Deus é aquele que sobrepuja o caos das águas, e Deus é aquele que a qualquer momento, Ele traz o caos de volta, como forma de juízo. Mas o juízo não é apenas um juízo. Desculpe, eu falei o juízo, não é apenas um juízo. Não, o dilúvio não é apenas um juízo. O dilúvio também é um processo de recriação. Porque o que aconteceu quando as águas começaram a baixar? A terra de novo surgiu. As águas cobriram a terra, mas à medida que elas foram baixando, a terra de novo surgiu das águas. O dilúvio, mas também é um processo de recriação. Deus estava recriando todas as coisas novamente. É por isso que ao libertar o povo do Egito e ao introduzi-los na Terra Prometida, Deus abre o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Porque se a gente olhar a geografia, Deus poderia ter conduzido o povo de forma que eles não ficassem diante do Mar Vermelho. Uma das razões pelas quais Deus fez isso é para que ele pudesse afogar os egípcios. Mas uma outra razão é a seguinte, é para mostrar novamente um processo de recriação. A terra surgindo do meio das águas,
A água cobrindo, as águas do Mar Vermelho cobrindo o leito do Mar Vermelho, e de repente as águas se abrem e surge a terra seca. Do mesmo modo, o Rio Jordão. Não era necessário Deus interromper o curso do Rio Jordão para que Israel passasse para a terra prometida. Porque, e todas as pessoas que entravam naquela terra sem que Deus abrisse o Rio Jordão? Né? Não. Por que Deus faz aquilo ali? Exatamente mostrando mais uma vez o processo de recriação. Israel entrando na terra prometida é como se Deus estivesse recriando novamente o mundo. A terra surgindo do meio das águas. Da mesma forma o batismo, né? A pessoa é submergida nas águas e ela surge de novo. Aquele que está em Cristo foi feito nova criatura, foi feita nova criação. Isso é representado pelo batismo. Quando a pessoa surge do meio das águas, da mesma forma como a terra surgiu do meio das águas. E é por isso que no estado eterno, nos novos céus e nova terra, o mar já não existe. Porque o mar, aquelas águas que representavam tanto a possibilidade de um novo juízo de Deus, como também a possibilidade de uma nova criação, tendo o juízo passado, nos novos céus e na nova terra não existe mais essa possibilidade. Não existe mais a possibilidade do caos voltar. Porque agora a nova criação terá sido consumada por Deus. É com essa motivação polêmica e apologética, combatendo as mitologias das nações pagãs ao redor de Israel, que o salmista ressalta que pela sua palavra o Deus de Israel dominou sobre as águas. Ele ajunta as águas do mar como num montão, ele põe os abismos onde as águas estão em depósitos. E então, tendo polemizado com as mitologias pagãs, agora o salmista se volta para todas as nações pagãs, ordenando que toda a terra e todos os moradores do mundo temam o Deus de Israel. Versículo 8. Tema toda a terra ao Senhor. Temam todos os moradores do mundo. Para o salmista, não há distinção entre a palavra de Deus, pela qual Deus criou todas as coisas, e a palavra de Deus que nós temos na forma escrita. Ele não faz distinção. Aquilo que Deus fala e aquilo que Deus leva homens a escreverem é a mesma palavra de Deus. Não há distinção entre Deus falar haja luz no momento da criação e as palavras que nós temos diante de nós aqui. É a mesma palavra de Deus, é a mesma palavra fiel, confiável, é a mesma palavra poderosa. Tudo o que procede da boca de Deus é a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus deve ser o teu alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus que procede da boca dele, toda a palavra de Deus que ele te fala na Escritura. Então, assim como a palavra de Deus, assim como a palavra que Deus pronunciou enquanto ele criava e organizava o mundo, era uma palavra poderosa, também poderosa é a palavra de Deus que nós temos em forma escrita. Então, sendo que a palavra de Deus na criação é poderosa, a palavra da Escritura é igualmente poderosa. Por isso é que todas as nações, todos os povos, todos os habitantes do mundo devem atentar para a palavra de Deus. Devem prestar atenção na palavra de Deus, temendo. Ou seja, obedecendo a palavra de Deus em todas as coisas. Pois se toda a palavra de Deus na criação de fato veio a se cumprir, toda a palavra de Deus na Escritura também se cumprirá. Esse é o primeiro motivo pelo qual você deve ser um adorador de Deus. Você deve ser um adorador de Deus porque a palavra do Senhor é confiável, fiel e poderosa. Assim como todas as nações pagãs, assim como todos os povos incrédulos, assim como todas as pessoas descrentes, é teu dever temer
ao Senhor? Obedecendo em tudo aquilo que Ele te ordena, porque certamente tudo aquilo que Deus te fala na Escritura, seja mandamentos, sejam promessas, ou sejam ameaças, porque Deus também ameaça aqueles que o desobedecem, certamente tudo isso se cumprirá. Seja um adorador de Deus, porque a palavra do Senhor é confiável, fiel e poderosa. A segunda razão pela qual você deve ser um adorador de Deus é porque somente a vontade do Senhor é que prevalece. E agora que nós começamos a entrar naquilo que nós ressaltamos na introdução dessa mensagem. O salmista acabou de convocar todas as nações, todos os povos, todos os moradores do mundo a temerem ao Deus de Israel. Ele acabou de fazer isso. Mas o que vai acontecer enquanto as nações não obedecerem a Deus? Enquanto as nações não se prostrarem diante do Deus de Israel, temendo e obedecendo a sua palavra, Deus haverá de destruir o conselho das nações e destruir os seus propósitos. Versículos 10 e 11. O Senhor desfaz o conselho dos gentios. Gentios aqui é as nações, poderia ser traduzido, né? Quebrando os intentos dos povos. O conselho do Senhor é que permanece para sempre. Deus desfaz o conselho das nações exatamente para que o seu conselho permaneça para sempre. O Senhor quebranta os intentos dos povos exatamente para que o intento do coração de Deus seja cumprido, seja feito, seja estabelecido de geração em geração. Mas por que Deus faz isso? Deus faz isso porque o conselho das nações pagãs e os seus propósitos, os propósitos dos povos incrédulos, é apenas um. É se ver livre de Deus. É se ver livre da lei de Deus. Este é o conselho das nações, enquanto as nações permanecem na incredulidade. Este é o propósito dos povos, enquanto os povos não se rendem a Deus. É se ver livre de Deus, é se ver livre da lei de Deus, como bem está retratado no Salmo 2. Eu vou ler para vocês aqui o Salmo 2. Por que as nações se enfurecem? Por que os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Essas correntes aqui, essas algemas, das quais eles se querem ver livres, são a lei de Deus, tá? Aquele que está assentado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, no meu santo monte. E agora é o rei que Deus estabeleceu que começa a dizer: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Pede-me. Isso é Deus falando ao seu filho, aquele a quem Deus ungiu como aquele que deverá reinar sobre as nações. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Deus ainda falando ao seu filho: tu as quebrarás como uma vara de ferro e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Agora o salmista passa a falar novamente: agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite, para que ele não se ire, e não sejais destruídos no caminho, porque em breve a sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos aqueles que confiam nele. Em resposta à rebeldia das nações, Deus estabeleceu o filho de Davi, que é o mesmo filho de Deus. Deus estabeleceu o filho de Davi, que é o mesmo filho de Deus, como aquele que derrotará as nações até que elas se arrependam, até que elas venham a temê-lo e a obedecê-lo. As nações foram dadas ao Filho de Deus, ao Filho de Davi, porque ele as comprou com o seu sangue. Elas estavam debaixo da ira de Deus, e ele as comprou com o seu sangue para que elas fossem agora abençoadas, para que elas fossem bem-aventuradas, para que elas recebessem
a promessa feita a Abraão, para que recebessem a bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Foi para isso que Jesus comprou todas as nações com o seu sangue. Mas para que isso aconteça, é necessário que elas se voltem para Deus. É necessário que elas beijem o Filho, como diz o salmista no Salmo 2. É necessário que elas obedeçam aquilo que o autor do Salmo 33 falou aqui no versículo 8. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Enquanto as nações não se renderem ao Cristo, a Jesus, Ele mesmo, conforme o Salmo 2 e conforme o Salmo 33, Ele mesmo as quebrará e as esmigalhará. Ele mesmo quebrará os seus conselhos rebeldes e os seus intentos malignos, porque é só o conselho do Senhor que permanece para sempre. Só os intentos do seu coração é que se cumprem de geração em geração. E tudo isso tem o propósito qual? Tem o propósito de cumprir o versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é aquela nação que abandonou as suas mitologias. Bem-aventurada é aquela nação que abandonou os seus deuses falsos. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação que passou a temer ao Senhor. Feliz é essa nação. Mas antes de fazermos essa aplicação, nós devemos dar um passo atrás. Esse versículo aqui, originalmente, se refere a Israel. Né? Porque olha só o que diz todo o versículo. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Se refere à nação de Israel. Israel é o povo eleito de Deus. Mas Israel é o povo eleito de Deus em que sentido? Israel não foi eleito por Deus como é que eu posso dizer? Em detrimento das demais nações. A eleição de Israel nunca teve o propósito de se contrapor às demais nações. Como se Deus não tivesse um propósito com todas as nações. Como nós sabemos disso? Bom, nós sabemos disso de muitas maneiras. Mas nós vamos nos limitar à bênção de Abraão e a Israel como a luz das nações. Nós já nos referimos à bênção de Abraão, né? Mas nós vamos citar a passagem bíblica na qual ela se encontra. Deus ordenou que Abraão oferecesse o seu filho Isaque como sacrifício. Né? Deus estava aprovando Abraão. Então Abraão está lá no monte, pronto para oferecer Isaque em sacrifício. E Deus interrompe Abraão. E Deus diz, bom, agora realmente eu sei que temes a Deus, que tu está disposto a fazer tudo por Deus, até mesmo sacrificar o teu filho. E daí então Deus acrescenta as seguintes palavras. Isso é Gênesis 22, versículos 16 até o 18. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por que fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Deus elegeu Abraão, Deus elegeu a descendência de Abraão, mas elegeu a descendência de Abraão não em contraposição às demais nações, não. Deus elegeu a descendência de Abraão para que por meio da descendência de Abraão todas as nações fossem abençoadas. Ou como nós temos aqui no versículo 12, todas as nações fossem bem-aventuradas, fossem felizes. Isso é confirmado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías afirmou que Israel foi posto por Deus como luz das nações. Eu vou ler para vocês aqui
Isaías 48, versículos 5 até o versículo 7. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu povo, para tornar a trazer-lhe Jacó e para remir Israel a ele, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, Deus está dizendo para Israel, não basta que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazeres de volta os remanescentes de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao desprezado, ao rejeitado das nações, ao servo dos tiranos, os reis, como também os príncipes, o verão e se levantarão, e te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Antes desses versículos, Deus diz, tu és Israel. Aqui está se referindo à nação de Israel. O problema é que a nação de Israel demonstrou a altura da honra a qual Deus lhe concedeu. Todo Israel falhou na sua missão de ser luz das nações e motivo de bênção para todos os povos. A nação falhou. Todo Israel falhou, com exceção de um israelita, com exceção de um dos filhos de Abraão. E é por isso que o Novo Testamento começa dizendo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em Gálatas, Paulo vai dizer que a descendência a qual Deus fez referência a Abraão não são muitas pessoas, não é um descendente apenas. Um filho de Abraão apenas que se mostrou digno da aliança e da promessa. Jesus. O Evangelho de Mateus também mostra Jesus como sendo o verdadeiro Israel. Nós não temos tempo agora de ver tudo isso, mas 3 exemplos. Jesus fugiu para o Egito, não ele mesmo, mas José fugiu com Maria e Jesus para o Egito, por ordem do anjo, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho, citando Oséias, se não me engano, Oséias 11. Oséias está se referindo a Israel saindo do Egito com Moisés. Mas Mateus cita Oséias se referindo a Jesus. Ou seja, Mateus está dizendo, Jesus é o Israel. Aí, na continuação da narração, o que acontece logo depois de Jesus, o verdadeiro Israel, ter sido chamado do Egito? Ele atravessa o Rio Jordão. Ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Da mesma forma como o povo de Israel foi batizado em Moisés, na nuvem e no mar, diz Paulo em 1 Coríntios 10. Então, logo depois do batismo, Jesus é tentado por 40 dias no deserto, da mesma forma como Israel foi tentado por 40 anos no deserto. Então aparece Jesus chegando ao monte para explicar a lei de Deus, da mesma forma como Israel chegou ao Monte Sinai para receber a lei de Deus. Então, Mateus, ele selecionou esses eventos na vida de Jesus para que nós víssemos esse paralelo entre Jesus e Israel. Jesus está recapitulando a história de Israel exatamente porque Mateus quer que nós percebamos o seguinte: Jesus é Israel. Toda a nação de Israel falhou. E Jesus é o Israel que não falha. Voltando ao nosso argumento inicial, a eleição de Israel como povo de Deus nunca foi para o detrimento, nunca foi em detrimento das demais nações. Pelo contrário, foi para trazer a bem-aventurança, a felicidade e a
salvação a todas as nações. Por isso, então, agora, à luz disso tudo, nós podemos ler esse verso, não apenas se referindo a Israel, mas agora como se referindo a todas as nações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação que se volta para Deus. É interessante nós compararmos o Salmo 32, versículo 1, com o 33, 12. Em 32, 1, bem-aventurados são os indivíduos. 33, 11, bem-aventurados são as nações que se voltam para Deus. A grande comissão, então, nada mais é do que Jesus ordenando que os seus discípulos trabalhem pela bem-aventurança das nações. A grande comissão nada mais é do que Jesus ordenando que os seus discípulos trabalhem pela felicidade das nações. A grande comissão é Jesus comissionando os seus discípulos, a igreja, para que a igreja trabalhe para que as nações sejam felizes, para que as nações sejam bem-aventuradas. Nós temos uma visão muito individualista da salvação, é por isso que nós preferimos traduzir a grande comissão como ide, fazei discípulos de todas as nações. Só que não foi isso que Mateus escreveu no original grego. No original grego, Mateus escreveu, reproduzindo aquilo que Jesus disse, discipulai todas as nações. A missão da igreja não é fazer discípulos individuais. Não, a missão da igreja é discipular as nações. Se a Igreja Católica diz que a missão da igreja é discipular as nações, ela está certa, porque ela está, pelo menos nesse ponto, né? Ela está certa. A missão da igreja é discipular as nações. Não é meramente salvar indivíduos. A missão da igreja é salvar nações. A missão da igreja é fazer com que o versículo 12 seja verdadeiro com relação a todas as nações do mundo. As nações são discipuladas de que forma? Batizando-as, continua Jesus, batizando-as, aqui eu estou referindo às nações, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. O batismo, como nós vimos antes, é o rito de iniciação cristã que aponta para quê? Que aponta exatamente para a recriação de Deus, né? A pessoa ressurgindo das águas. Da mesma forma como na criação a terra surgiu do meio das águas. Ensinar as nações a obedecer tudo aquilo que Cristo ordenou diz respeito à voz profética da igreja de convocar todos ao arrependimento. Todos à obediência a Deus e a Jesus. E é claro que nós não podemos batizar nações como tais, né? Nós não podemos pegar o Brasil como nação e submergir o Brasil nas águas. Nós não podemos ensinar o Brasil como tal a obedecer a Jesus. Nós discipulamos as nações discipulando os cidadãos das nações. Mas acontece que nós não discipulamos os cidadãos das nações pensando apenas na salvação do indivíduo. O objetivo não é meramente salvar indivíduos. Essa é a questão. A igreja está no Brasil não meramente para salvar brasileiros. A igreja está no Brasil para salvar o Brasil. Para que o Brasil
É dito que o Brasil é uma nação cristã, né? Porque a maioria da nação pelo menos é católica, agora alguns são evangélicos, né? Embora a maior parte dos católicos e agora também a maior parte dos evangélicos sejam não praticantes, mas de qualquer forma, sempre se diz que o Brasil é uma nação cristã. Bom, a missão da igreja é tornar isso realidade. Essa é a missão da igreja. É discipular as nações. A missão da igreja é fazer aquilo que a igreja primitiva fez. Começou a discipular as nações que estavam debaixo do Império Romano e daqui a pouco, dentro de 2, 3 séculos, o imperador romano fez aquilo que jamais se pensou. Porque a igreja estava sendo perseguida pelos Césares, né? Pelos romanos. Daqui a pouco o imperador romano disse, quer saber? A partir de agora não tem nenhum problema a pessoa se dizer cristã. A igreja primitiva conquistou o Império Romano para Cristo. O mesmo deve ocorrer na China, por exemplo. Tem que ter, daqui a pouco vai ter um número suficiente de chineses crentes que o governo da China, mesmo contrário aos seus próprios interesses, vai se obrigar a dizer, quer saber, a partir de agora a gente não vai mais perseguir os cristãos. O mesmo tem que acontecer também na Coreia do Norte. Porque é do propósito de Deus que a China também seja bem-aventurada. É do propósito de Deus que a Coreia do Norte também seja bem-aventurada. É do propósito de Deus que o Irã, de maioria muçulmana, também seja bem-aventurado. Por que é do propósito de Deus? Porque lá no Apocalipse, lá tem que ter um monte de chineses. Lá no Apocalipse, né? Quando é visto multidão de todos os povos, línguas e nações, tem que ter um monte de norte-coreano lá, tem que ter um monte de chinês lá. E é dito que na Nova Jerusalém vão entrar os reis das nações, né? Os reis das nações vão trazer a glória das suas próprias nações para a Nova Jerusalém. É necessário que governantes chineses se tornem verdadeiros cristãos. É necessário que governantes da Coreia do Norte se tornem verdadeiros cristãos. Porque é necessário que a riqueza da Coreia do Norte seja levada para dentro da Nova Jerusalém, como João falou. É necessário que a riqueza da China seja trazida para dentro da Nova Jerusalém, como Jesus falou. Como João falou na visão do Apocalipse. Assim como o salmista estava convocando as nações, o seu tempo, a temer ao Deus de Israel e a obedecê-lo, assim nós também devemos fazer. O salmista estava convocando, né, todos os moradores do mundo, todas as nações ao redor de Israel. Ele estava convocando eles a temerem a Deus. Assim nós também devemos fazer com relação ao Brasil, convocar o Brasil a temer a Deus. Assim como João Batista convocou Herodes ao arrependimento dos seus pecados, quando ele disse para Herodes, não é lícito tu possuir a mulher do teu irmão, assim também a igreja brasileira deve convocar as autoridades brasileiras ao arrependimento. E aqui, mais uma vez, que eu percebo a falsidade daquelas profecias a favor do Bolsonaro. Porque essas profecias, elas parecem indicar que o Lula tem muito do que se arrepender, mas que o Bolsonaro não tem nada do que se arrepender. Não, Lula e Bolsonaro, ambos, têm muito do que se arrepender. Eles têm que se arrepender de tudo aquilo que eles fizeram até agora. De todos os seus pecados. Assim como Herodes foi convocado ao arrependimento, Lula deve ser convocado ao arrependimento, Bolsonaro deve ser convocado ao arrependimento, todos os senadores, todos os deputados federais, todos os ministros do STF, do STJ, de qualquer outro tribunal que possa ter, o Leite aqui deve ser convocado ao arrependimento do seu homossexualismo, e assim por diante, a prefeita de Novo Hamburgo também, os vereadores de Novo Hamburgo também. Entendeu? É por isso que eu percebo a falsidade, porque esses dias eu vi uma profecia assim, uma foto do Lula e escrito assim,
dei tempo para que ele se arrependesse e não se arrependeu. É como que se o Bolsonaro, né? A ideia é o seguinte, o Bolsonaro não precisava se arrepender de nada, só o Lula. Não, todos têm que se arrepender. Todos são Herodes nessa história. E nós devemos ser João Batista. Assim como Jonas, contra a vontade, né? Jonas era alguém, um missionário. Jonas era um missionário que não estava muito afim que a sua missão desse certo, né? Mas ainda assim, apesar da má vontade de Jonas, deu tudo certo, né? Assim como Jonas, contrariamente à sua própria vontade, convocou a cidade de Nínive ao arrependimento, desde o rei da cidade até o plebeu mais pobre, assim também nós devemos fazer. E é interessante que no relato de Jonas aparece uma cidade chamada Jope, que é a mesma cidade depois onde Pedro está quando ele vai ser convidado para pregar lá na casa do gentil Cornélio. Lembrei disso agora. Você deve ser um adorador de Deus e não uma líder de torcida de políticos. Porque os políticos, eles mesmos devem se arrepender. A salvação não está no Bolsonaro porque ele mesmo tem que se arrepender dos seus pecados. Ele não pode salvar ele mesmo, como ele poderia salvar uma nação inteira? Ele mesmo ainda não é feliz. Ele mesmo ainda não é bem-aventurado. Como ele poderia ser a causa da bem-aventurança do Brasil? Você deve ser um adorador de Deus e não uma líder de torcida de políticos. E por que eu faço questão de estabelecer esse contraste entre adorar a Deus e ser uma líder de torcida de políticos? Exatamente porque nos últimos anos, a igreja, a brasileira e a americana também, passou a agir como se a salvação das nações dependesse de lideranças políticas. E não me entenda mal, eu não estou dizendo que a política é algo imprestável e sem valor. Não. No mundo criado por Deus, existe lugar para a política, porque foi Deus que estabeleceu governos. Né? É Deus que remove e estabelece reis. A política foi estabelecida por Deus e ela tem o seu lugar. Mas Deus não entregou aos políticos o poder e a prerrogativa de salvar as nações. Isso não foi Deus que entregou. A única coisa que compete aos políticos é punir os criminosos e proteger os bons. Romanos 13. É a única coisa. Não cabe a eles salvar a nação. Não cabe a eles tirar a nação do precipício espiritual e levá-las em direção ao paraíso. Não cabe a eles fazer isso. A única missão deles é punir os malfeitores, os criminosos e proteger os bons. Só isso. Com relação à salvação das nações, isso pertence a Jesus. O poder e a prerrogativa de salvar as nações, de fazê-las bem-aventuradas e felizes, pertence a Jesus somente. E Jesus comissionou a igreja para que ela levante a sua voz profética para convocar todas as nações e todos os povos ao arrependimento dos seus pecados e fé obediente a Jesus. E, no entanto, a igreja tem agido como se a salvação das nações dependesse de líderes políticos. Nos Estados Unidos, parte da igreja americana adotou o Trump como salvador. E no Brasil, o Bolsonaro. Eu imaginei que essa idolatria, porque eu já estou vendo essa idolatria aqui desde 2016 lá, com o Trump nos Estados Unidos e desde 2018 com o Bolsonaro no Brasil. Eu imaginei que essa idolatria ela teria fim uma vez que os mandatos de Trump e Bolsonaro tivessem chegado ao final. Eu pensei, bom, quando eles pararem de governar, né, porque em algum momento eles vão parar, né? Porque tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil tu só pode se reeleger uma vez. Pensei, no máximo a gente vai ter 8 anos de Trump, no máximo 8 anos de Bolsonaro, depois vai ter que vir um outro e essa idolatria vai passar.
E não é que os dois tiveram apenas um mandato e ainda assim essa idolatria continua? Você sabe o que está acontecendo em algumas partes dos Estados Unidos? Em algumas partes dos Estados Unidos estão surgindo outdoors, né? Com aquele famoso versículo de Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Muito bom, né? Só que estampado nesses outdoors, está a foto de Trump. O governo. Um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E a foto do Trump todo sorridente. Isso é idolatria, né? Porque esses versículos aqui de Isaías se referem a Jesus. São os mesmos versículos que afirmam que Jesus é o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, né? Aquele cântico que nós cantamos se refere a Jesus. Mas parte da igreja americana está atribuindo isso ao Trump. Isso é pior do que a igreja católica faz. É pior. É uma pior idolatria do que a igreja católica faz. Porque a igreja católica, ela até reza a Maria, mas eles nunca ousaram substituir Jesus como Salvador das nações. Não, a igreja católica, para todos os erros que ela tem, Jesus ainda é o Salvador. Não é um Salvador muito, como eu posso dizer assim, muito a fim de salvar, porque tu tem que rezar a mãezinha para que a mãezinha interceda a ele. Tá bom, então vou salvar. Mas de qualquer forma, é Jesus na igreja católica. Mas agora, pelo menos parte da igreja protestante nos Estados Unidos é Trump. O governo está sobre os seus ombros. Ele é aquele que foi ungido por Deus para salvar os Estados Unidos do precipício e levar ele à utopia que nós tantos queremos. Isso é idolatria. Se você não percebe como é essa idolatria, sinto muito, você está muito cego espiritualmente. Essas pessoas subverteram, pessoas que se dizem crentes, subverteram este verso cristológico, ou esses versos cristológicos, para destilarem toda a sua idolatria nos seus corações, portando-se como líderes de torcida de políticos como Trump. Você sabe o que é uma líder de torcida, né? Você já viu filmes americanos, seriados americanos? Líder de torcida é aquela mocinha bonitinha que veste uma saia curtinha, né? Que faz uma coreografia chamativa, que chama a atenção para o seu corpo, né? Para a sensualidade do seu corpo, para animar a torcida, para que a torcida torça a favor do time da casa. Isso é uma líder de torcida. Eu resolvi usar essa expressão, líder de torcida, para não usar uma expressão mais adequada, porque a expressão mais adequada é prostituta. A igreja nos Estados Unidos, pelo menos parte dela, se tornou uma prostituta do Trump. Da mesma forma como Israel, quando Israel se via em perigo das nações, Israel começava a se prostituir com as nações vizinhas para conseguir a salvação a partir das nações vizinhas, e Deus, através do profeta Oséias e de outros, chama isso de prostituição. A igreja também fez o mesmo. A igreja começou a ver o movimento gay, o movimento homossexual e não sei o que e tudo. A igreja ficou com medo. A igreja, em vez de buscar a salvação em Deus, em vez de cumprir aquilo que o Salmo 32 diz, esconder-se em Deus, não. Ela foi se prostituir com Trump. Em Trump we trust. Nós confiamos em Trump. É ele que nos salvará. E a mesma coisa aqui no Brasil. A igreja foi para a cama com o Bolsonaro. A igreja se prostituiu com o Bolsonaro. Mas para não ofender ouvidos mais sensíveis, eu pensei, não, eu não vou falar da prostituição, vou falar de líder de torcida. Mas é a mesma coisa, é uma mocinha rebolando, né, mostrando as curvas do seu corpo para animar as outras pessoas para torcer. É isso que a igreja está fazendo. Se despindo para os políticos, para conseguir o apoio deles.
Eu já dei como exemplo aqui as profecias a favor do Bolsonaro, profecias obviamente falsas, os caras não querem reconhecer a falsidade das suas profecias, eles poderiam pelo menos ser humildes e dizer, não, olha só, eu falei, eu não sabia do que eu estava falando, mas não, eles preferem dizer que Deus, eles preferem dizer que o Alexandre de Moraes é mais poderoso do que Deus, porque é isso que eles estão dizendo, quando eles dizem, não, a minha profecia só não se cumpriu porque houve manipulação, então eles estão dizendo que o Senhor não desfaz o conselho dos gentios, não, Deus é mais fraco do que o Alexandre de Moraes, né? Eles rebaixam o poder de Deus e elevam o poder do Alexandre de Moraes, como se Alexandre de Moraes fosse capaz de vencer Deus em qualquer coisa. Além disso, de fato, Jair Messias Bolsonaro, né? Parte da igreja realmente pensou que o nome do meio do Bolsonaro é algo profético, Messias, né? Eu vi crentes no ano passado compartilhando imagens no YouTube com a foto do Bolsonaro, estampando assim, ele sangrou por ti. Quando eu vejo ele sangrou por ti, quando você vê essa frase, em quem você pensa? Jesus, né? Foi Jesus que sangrou por ti, né? Foi Jesus que sangrou pelo Brasil, né? Foi Jesus que sangrou pelo Brasil e depois mandou que a igreja discipulasse o Brasil, né? Mas quando crentes colocam na foto do Bolsonaro dizendo ele sangrou por ti ou ele sangrou pelo Brasil, isso não é idolatria? Isso não é substituir Jesus como Salvador do Brasil por Bolsonaro? Se isso não é idolatria, então nada mais é idolatria. Se isso não é idolatria, então a Igreja Católica não é idólatra. Entendeu? Isso é idolatria. Literalmente as pessoas estão substituindo Jesus por Bolsonaro. Nessa última Páscoa, normalmente na Páscoa, os crentes, os cristãos falam, né? Eles se lembram da morte de Jesus na sexta-feira da paixão e se lembram da ressurreição de Jesus no domingo da ressurreição. Né? Nessa última Páscoa eu vi comentários, vídeos no YouTube falando o seguinte, olha, não, aqui ó, assim como era necessário que o governo Bolsonaro morresse no ano passado, porque agora Deus vai fazer o governo Bolsonaro ressuscitar da mesma forma que Jesus ressuscitou. De novo. Substituindo, tirando Jesus e colocando o Bolsonaro como o Messias, né? A parte da igreja realmente acredita que Jair Messias Bolsonaro, esse Messias é algo profético, é algo significativo. Se não afirma isso, pelo menos se comporta como se isso fosse assim. E por que eu não estou falando do Lula? Bom, eu não estou falando do Lula porque até agora eu não vi ninguém profetizando, eu não vi ninguém substituindo Jesus, eu não vi nenhum crente substituindo Jesus por Lula, né? Eu não vi, tem um pastor que eu acho engraçado, que fica profetizando a favor do Bolsonaro. Para mim esse cara, se ele vivesse na época do rei Acabe, ele não seria o profeta Micaías. Esse agora que eu estou pensando, eles seriam daqueles profetas falsos que sempre profetizava a favor de Acabe. Ele não seria Elias. Ele pensa que ele seria Elias, não, ele não seria Elias, eles seriam daqueles profetas da corte de Acabe. Mas eu nunca vi esse cara, agora que eu estou pensando, fazendo uma profecia como se o Lula fosse o salvador do Brasil. Então é por isso que eu não estou falando do Lula. Mas se existe algum crente no Brasil que pensa que o Lula foi ungido por Deus para salvar a nação, esse crente é tão... Ele está idolatrando tanto o Lula como o outro crente está idolatrando o Bolsonaro. Os dois são culpados da mesma idolatria. Não é feliz a nação que tem o presidente fulano de tal. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa idolatria política na qual caiu parte da igreja é mais um empecilho à salvação e à felicidade da nação. Deus te deu uma missão e a tua missão é trabalhar pela felicidade do Brasil. Como você vai fazer isso? Bom, em primeiro lugar, deixe de ser líder de torcida de políticos. Você não foi chamado para vestir uma sainha curtinha e ficar rebolando para chamar a atenção de um político como se esse político pudesse te salvar.
Deixe de ser idólatra, idolatrando um homem, como se ele fosse salvo, como se ele pudesse tornar o versículo 12 realidade no Brasil. Torne-se um adorador de Deus. Torne-se um adorador do Deus que de fato pode fazer o versículo 12 se tornar realidade. Aqui eu vou parafrasear um pastor norte-americano chamado Douglas Wilson. Ele falou isso acerca dos Estados Unidos, mas eu vou falar isso acerca do Brasil. Uma das maiores desgraças do Brasil é que os deuses falsos são adorados verdadeiramente e o Deus verdadeiro é adorado falsamente. Os deuses falsos são adorados com verdade e o Deus verdadeiro é adorado com falsidade. A primeira coisa que você deve fazer para trabalhar pela felicidade do Brasil é passar a adorar ao Deus verdadeiro em verdade, em espírito e em verdade. Abandone o culto aos políticos. Na igreja primitiva, os Césares queriam ser adorados. E daí alguém chegava assim diante de um crente e dizia, César é Senhor. O crente não concordava. Ele não dizia César é Senhor, não, ele dizia Jesus é Senhor. Senhor aqui, ó. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor está tudo em maiúsculo ali, né? Isso indica que no original hebraico está o nome de Deus ali, Yahvé, tá? Isso no hebraico. Na tradução grega desse versículo aqui, Senhor é traduzido como Kyrios, no grego, que é a mesma palavra que se refere a Jesus como Senhor no Novo Testamento, que era a mesma palavra que era referida a César como Senhor. César é Kyrios. César é o Salvador do mundo. Os discípulos diziam, não, Jesus é Senhor. Jesus é aquele que pode fazer das nações, nações bem-aventuradas. E daí se deveria queimar incenso aos Césares. Os discípulos de Jesus não queimavam incenso aos Césares. Parte da igreja brasileira hoje, se ela vivesse naquela época, não só diria César é Senhor, como também queimaria incenso a César. Abandone o culto a César. Não diga César é Senhor. Não diga Lula é Senhor. Não diga Bolsonaro é Senhor. Não diga Alexandre de Moraes é Senhor. Diga Jesus é Senhor. Abandone o culto a César, abandone o culto aos políticos e volte-se para o culto ao Deus verdadeiro. Abandone o culto aos deuses falsos e volte-se para o culto ao Deus verdadeiro. Abandone o culto ao entretenimento e volte-se para o culto ao Deus verdadeiro. Ah, eu não fui no culto hoje. Não, porque tinha que fazer tal coisa, porque não sei o quê. Essa pessoa está adorando não a Deus, está adorando ao entretenimento. Os deuses falsos são adorados com verdade e o Deus verdadeiro é adorado com mentira. Abandone o culto ao conforto e volte-se para o culto ao Deus verdadeiro. Abandone o culto ao trabalho, ao dinheiro e a mamon e volte-se ao culto verdadeiro. Ah, eu não fui no culto porque eu estava fazendo hora extra. Bom, então o teu Deus é mamon. O teu Deus é o dinheiro. Você não pode ter dois senhores. Os deuses falsos são adorados com verdade e o Deus verdadeiro é adorado com mentira. Eu sei que eu avancei bastante no horário, mas eu estou quase terminando aqui.
Não despreze o culto ao Deus verdadeiro. Não procure desculpas para não vir ao culto ao Deus verdadeiro. Não troque o culto ao Deus verdadeiro por nada neste mundo. E estando você presente no culto, verdadeira e ativamente cultue a Deus, cantando com alegria os louvores em adoração a Ele, como nós vimos no início da pregação. Lembre-se que é algo extremamente apropriado que os justos e retos cantem ao Senhor com alegria os seus louvores. Venha ao culto ao Deus verdadeiro e não venha só. Traga a tua família para que eles, junto contigo, cultuem ao Deus verdadeiro. Traga os seus amigos, os seus vizinhos, os seus conhecidos, para que eles juntos contigo, cultuem ao Deus verdadeiro. Mas você talvez diga, eles não são convertidos. Ah, eles não são convertidos. Que coisa, né? Se apenas houvesse alguma coisa que você pudesse fazer para mudar essa situação, né? Para mudar essa situação de incredulidade. Mas peraí, existe algo que você pode fazer, né? É uma ideia louca que eu vou dar agora, tá? Mas presta atenção. Você pode pregar o evangelho para eles, né? Eles não são convertidos, sim, mas você pode mudar isso. Você pode pregar o evangelho para eles. Eu sei que é uma ideia louca, eu sei que é uma ideia revolucionária, mas é tão louca que pode dar certo. Você pode pregar o evangelho a eles. É tão louco. A loucura da pregação, a pregação é tão louca que de repente vai dar certo. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. É uma ideia tão louca. Talvez dê certo. Pregue o evangelho a eles e não espere que eles se convertam para convidá-los ao culto. Pregue o evangelho a eles, então convide-os ao culto para que a pregação que é feita aqui confirme tudo aquilo que você falou a eles em particular. Para que dessa forma eles sejam salvos. Ou você não quer que eles sejam bem-aventurados? Ou você não quer que pela salvação deles e pela salvação de todos os outros, o Brasil se torne uma nação bem-aventurada? Sabe o que eu acho estranho? Eu acho estranho, a gente tem que votar no Bolsonaro porque se o PT ganhar, o PT vai proibir que a igreja cultue a Deus. Pois é, até agora o PT não proibiu, e aqueles mesmos crentes que estavam tão preocupados que o PT iria proibir o culto a Deus, esses mesmos crentes não comparecem ao culto a Deus. Não era tanta preocupação assim, né? Não era tanta preocupação assim. Cultue a Deus também na tua casa, junto com a tua família, com o teu cônjuge, com os teus filhos. Outra coisa que eu acho estranho. A gente tem que evitar que o PT ganhe porque o PT vai ensinar os nossos filhos a serem gays. Tá bom. Mas ao mesmo tempo, tu não gasta tempo com os teus filhos ensinando eles a obedecer a Deus. Ao mesmo tempo, tu não cultua a Deus em família para que os teus filhos aprendam contigo a cultuar o Deus verdadeiro. Então não era com a tua família que você estava tão preocupado assim, né? Porque se você estava preocupado que os teus filhos pudessem se tornar gays ou transexuais ou qualquer outra coisa, você estaria diariamente convidando eles a cultuarem contigo ao Deus verdadeiro, para que eles aprendessem contigo a palavra de Deus. Lembre-se das razões que este salmo fornece para que você seja um adorador de Deus. Apenas a palavra do Senhor é confiável, fiel e poderosa. Apenas a vontade do Senhor é que prevalece. Apenas o Senhor é que traz a vitória ao seu povo. Isso nós não vimos hoje. Isso nós veremos na semana que vem. Na semana que vem nós também apresentaremos outras aplicações pelas quais você cumprirá a missão que Deus te deu. E qual é a missão que Deus te deu? A missão que Deus te deu é trabalhar para que a nação brasileira seja bem-aventurada. Essa é a tua missão.
trabalhar pela felicidade do Brasil. Para os propósitos dessa pregação, o que nós falamos essa noite é suficiente. Seja um adorador de Deus e não uma líder de torcida de políticos. Amém.